está começando mais um debate virtual que hoje vai falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus na educação do Estado. Para isso, nós convidamos o professor Jimmy Correia, que tem se dedicado às plataformas de educação online e incentiva novos caminhos de aprendizado. Obrigada, professor, pela sua participação. Muito bom receber o senhor aqui. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Agradeço imensamente pelo convite e estou à disposição para que nós possamos bater um papo, conversar sobre o processo de educação nessa pandemia aí. Vamos, então, começar falando, professor, sobre os principais desafios, né, da educação nesse momento tão difícil para todo mundo, em que as pessoas precisam se adaptar. E aí essa adaptação não é uma adaptação só dos professores, né, que não têm costume de lidar com essas ferramentas. Os alunos também, alguns já fazem até o ensino à distância, mas a maioria participa realmente do ensino presencial. E fora as famílias, que a gente sabe que, para os alunos mais novos, por exemplo, é essencial a participação da família, né? Como é que você avalia as principais dificuldades nesse momento que a educação, não só, claro, no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil também, está enfrentando? Na verdade, cabe aí várias análises sobre esse processo, porque a gente primeiro tem que diferenciar o aluno do ensino público da escola particular, né? Exatamente porque há um abismo aí, inclusive social. Você vê, por exemplo, que universidades, eu atuo em universidades, né, atualmente, eu estou atuando em 4 instituições de ensino privado e elas se reinventaram rapidamente. Em coisa de uma semana, 2 semanas, já havia ali já havia treinamento para os professores e os professores já estavam dando aulas ao vivo. Então, de alguma maneira, já houve essa reinvenção. No caso do ensino público, você tem uma dificuldade, porque nem todos os alunos eles têm adequadamente as ferramentas para poder operar em casa, não tem uma boa conexão de internet, não tem também muita estrutura para poder fazer. Imagina, por exemplo, um aluno de ensino médio, ensino fundamental, ele fazer ali, né, de alguma forma, uma atividade com 8, 9, 10 pessoas em casa. Se torna uma coisa mais complicada ainda. Você gera aí um abismo social, né? Hoje você tem alunos de ensino médio, por exemplo, que se preparam para o Enem, né, da área pública, e eles estão 2 meses sem aula. Né? Então, você tem uma morosidade também de políticas públicas quanto ao fomento, né, de incentivos para ele poder estudar. Ele não tem estrutura, não tem o básico, né? E aí isso já se torna aí um problema para ele poder dar continuidade, dar sequência, né? Você falou sobre essa questão da preparação, né, dos professores para lidar com essa ferramenta. Eu tenho informação, por exemplo, de pessoas próximas que trabalham que precisem dar aula todo dia. As pessoas primeiro falam que estão trabalhando muito mais do que no período normal, justamente por essa necessidade de adaptação, né? Além de dar a aula, ela tem que se capacitar para fazer esse tipo de trabalho que é tão diferente do cotidiano dela. Mas, além disso, a gente nota que ainda existe muita resistência, né? Um certo preconceito, tanto por parte de professores. A gente vê, por exemplo, alguém que paga um curso de língua estrangeira e que não quer continuar com o ensino online porque diz que não pagou por aquilo, né? Pagou pela aula presencial, já é uma coisa difícil. E, além disso, os próprios professores, muitos professores já são um pouco mais velhos, têm dificuldade mesmo de lidar com a ferramenta e tem uma resistência muito grande a esse tipo de trabalho, né? Na verdade, ensino presencial e o ensino à distância, eles têm peculiaridades, né? Eles têm grandes diferenças. Eu atuo já com ensino à distância há 14 anos. Eu comecei lá na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu atuei lá em turmas corporativas,
e vejo que tem uma grande diferença. Uma aula presencial, o professor ele pode dar uma excelente aula presencial. Chega no ensino online, ele já tem aquela barreira, né? O oposto também é verdadeiro. Ele pode ser um excelente professor no online, mas no presencial ele trava, né? No ao vivo. Então, você tem que também entender que, nesse momento, esse professor ele tem que ser preparado, ele tem que ser treinado. Agora, ele também tem que se permitir a buscar o aprendizado, né? E, como professores, nós devemos sempre ser curiosos, nós devemos sempre buscar também o autoaperfeiçoamento. No caso falando um pouco mais da parte da área pública, nós não vimos ainda um treinamento maciço, massificado para esses professores. Fora também que muitos professores eles também têm ali uma situação de dificuldade, né? Como é que ele vai ministrar uma aula se ele também não tem uma estrutura básica em casa? Se ele não tem uma conexão de internet, por exemplo, né? Isso é a mesma coisa que o aluno, que eu acabei de mencionar, né? Na pergunta anterior. Os próprios salários da rede pública não são iguais aos da rede privada, né? Não são, e as condições também são diferentes, né? E aí você tem toda uma desigualdade, uma dificuldade que é acentuada, né? Eu toco de novo nesse aspecto, né? Do aluno. Me preocupa muito a questão, por exemplo, de você ter um aluno que vai fazer o Enem e, na verdade, esse aluno ele não tem um preparo, porque ele está 2 meses parado. E não é por culpa dele, né? Claro, também, né, você tem uma pandemia, mas, de alguma maneira, eu não vejo aí a questão de você ajudá-lo rapidamente. Teria algumas medidas que eu considero importantes, né? A gente pode falar nisso na sequência, se você preferir. A gente teve essa notícia recente, né, do Ministério da Educação, dizendo que não há nenhuma previsão de se alterar o calendário do Enem para esse ano. Várias pessoas da área já se manifestaram em relação a isso, justamente como você falou, sobre o abismo que existe entre os alunos da rede pública e da rede privada, e esse tipo de medida aprofunda ainda mais essa situação, porque como manter um mínimo de aprendizado para esse aluno, né, mais humilde, mais carente, com 2 meses, quem sabe 3, a gente nem sabe ainda qual é a previsão, né, das coisas se regularizarem, sem aula nenhuma, ou com quem pode fazendo aula online, do jeito que pode, como é que isso vai ficar, né? E isso acaba, de alguma maneira, gerando um problema social ainda maior, porque esse aluno ele tem uma expectativa de entrar na faculdade, de ingressar numa faculdade, né? Então, esse sonho ele vai ser adiado, né? Pelo que a gente está vendo, já que, por exemplo, escolas particulares tiveram uma facilidade maior, exatamente por conta do acesso, né? Ou do investimento que eles acabam fazendo. Na área pública, hoje, a gente ouve a questão de vou entregar o livro via Correios. Esses livros, essas apostilas não foram entregues até agora. E também não resolve. Sabe por quê? Porque, às vezes, ele tem lá a apostila, ele vai resolver, tem um gabarito só com a resposta mínima ali. A resposta é essa. Tá, mas e o desenvolvimento do exercício? Não Né? tem Como a é que ele vai... explicação, a Não orientação do tem. professor. Não tem. Ele vai recorrer a quem? Né? Então, ou você monta uma apostila também completa, já com todas as resoluções, isso ajudaria a minimizar, ou seja, eu não falo terminar, acabar, zerar dúvidas. E se ele tiver dúvidas, ele recorre a quem? Né? Vai ser um professor de plantão na internet? Tudo bem, mas como é que ele vai acessar? Né? A própria Secretaria Estadual está mencionando a ideia de encaminhar chips para que ele possa inserir nos aparelhos, em smartphones, tablets. Mas e se ele não tiver o smartphone e o tablet? Né? E se ele não tiver uma boa conexão de internet? Então, você tem aí várias possibilidades que levam, né, a esse agravamento da situação. Uma medida que poderia ser paliativa, veja, paliativa, não falo nem definitiva, né? Seria, por exemplo, em comunidades, você começar a fazer uma instalação de antenas para que haja ali um acesso à internet de todos. E aí, consequentemente, as informações. Mas, mesmo assim, a gente esbarraria também no problema do aluno, desse aluno, dessa pessoa, não ter um aparelho para poder fazer a conexão. Então, gera ali uma grande distorção.
né? Não adiar o Enem, na minha opinião, é uma temeridade, tá? E isso agrava muito mais as questões sociais que a gente acaba reforçando aqui. Então, é uma grande desigualdade que a gente acaba vendo, né? Não sei qual seria uma medida, mas apontada ali, porque tem que ser várias, o adiamento seria interessante, né, do Enem, ou também o aumento do número do percentual de vagas para alunos de escolas públicas, né? Por exemplo, você tem o Pedro II, que também está parado, que é federal, você tem as escolas... Aumentar as cotas, né, que você diz. Sim, sim. E também o número de vagas, talvez. A gente imagina isso, né? Exatamente porque as instituições públicas, né, em especial, elas não foram preparadas, ou elas não estão preparadas no momento, né, para poder ter um plano B. O plano A é presencial, não tem um plano B. Já da iniciativa privada, de alguma maneira, né, já estão se preparando para isso e já estão tendo aulas. Nas universidades que eu atuo, por exemplo, eu leciono um MBA para uma determinada instituição, o MBA é todo online, então eu entro lá, faço aula ao vivo, né? Lá numa outra instituição de ensino privado também, só que é toda presencial, também já estou dando aula online, né? Então, assim, e os alunos estão acompanhando, né? As provas estão sendo feitas, né? Aluno que às vezes tem alguma dificuldade de encaminhar a prova, a gente ajuda, né? Eu estou lá, criamos grupos de WhatsApp, né? Mas me dá um trabalho também, porque às vezes você, em certos horários, você recebe ali uma chamada. Eu não me incomodo, porque a gente já estabelece regras, né? Mas a gente acaba também tentando ali, extrapola um pouco o nosso horário, né? Em alguns momentos. Mas a gente sabe que é um momento excepcional e que exige medidas excepcionais também. A gente precisa se adaptar e os próprios professores, como é o seu caso, além de todo o trabalho com as instituições de ensino, né, tem os seus trabalhos também. Dentro de casa, tem os filhos para cuidar. Muitas vezes um professor que está dando aula tem que acompanhar a aula de um filho pequeno também, fazendo essa assessoria, né, na educação infantil ou no ensino fundamental, ensino médio, enfim. É todo um contexto muito difícil. E as próprias universidades públicas, por exemplo, a UF é um exemplo de instituição que ainda nem começou o ano letivo, né, em geral, né, nas carreiras, e esses alunos estão sem saber, os próprios professores estão um pouco sem rumo, alguns querendo começar a passar as atividades para os alunos, e outros que não estão conseguindo, na verdade, não é nem que não estejam conseguindo, alguns professores já estão recebendo a demanda dos alunos, que esses alunos, por exemplo, cotistas, não teriam como acompanhar essas aulas por meio online, né? Sim, e aí você tem também a UF, você tem a UERJ, você tem a UFRJ, você tem o Pedro II. O Pedro II, por exemplo, ele com 4 dias de ano letivo, entrou a Covid. Eles começaram em março, tiveram lá 4 dias, não, 4 semanas e já foi interrompido. Ou seja, mal conhecem o professor que está lecionando para eles. Então, assim, é uma questão que exige também uma análise mais profunda. As universidades, nesse caso, elas vão ter que se reinventar, né? É uma questão também de você levar acesso à informação, a conhecimento, não penalizar esse aluno. Ele não pode ser penalizado, ele não pode ser prejudicado, né? Mas ele tem que ser preparado também para essas demandas. Então, mas isso vem da universidade, de alguma maneira, de prover isso. Acredito que a aula ao vivo já supre bastante a questão do conhecimento, a gente fala muito nisso, tem dado certo para mim, né? Tem dado certo para os meus alunos, eu tenho uma adesão grande. As provas, né? A gente está fazendo online, não tem o que fazer, o MEC libera isso, né? Mas desde que a gente tenha as evidências, que a gente esteja mostrando que está dando aula. Então, para isso, a gente grava as aulas. Então, um aluno que perde uma aula, por exemplo, ele perdeu a minha aula hoje, nessa situação, ele acessa a qualquer hora que ele quiser. Então, ele vai lá, tem um link, ele consegue, de alguma maneira, fazer acesso. Existem hoje várias plataformas
né? Você tem o Microsoft Teams, você tem o Google Classroom, que o governo estadual está fazendo, está usando, que é muito bom, porque ele consegue salvar arquivos em nuvem, ele tem uma parte que você consegue, se ele não tem o Word, por exemplo, instalado, ele pelo Google Classroom ele consegue fazer ali um trabalho, entregar, enviar, ele tem lá um documento para poder fazer. Então, tem toda uma estrutura. Agora, ele tem que ser treinado, ele tem que ser preparado para isso, tanto professor quanto alunos, né? Porque é uma novidade, né? Então, a questão do treinamento ela acaba sendo aí essencial, né? Mas o acesso ainda é um fator impeditivo, né? Nem todos têm acesso, nem todos estão conectados. Então, tem que ter a política aí mais a toque de caixa, mais ativa em relação à resolução dessa questão. Outro desafio importante também, que, na verdade, o Ministério da Educação ainda nem definiu ainda o que pode ser feito em relação à educação infantil. Eu acho que na rede pública talvez nem esteja se falando sobre isso, porque é uma coisa completamente inviável, né? Os pais não têm nem conhecimento, embasamento para fazer, né, essas tarefas com os alunos, tempo para ficar acompanhando, estrutura não tem nada. Mas na própria rede privada, muitos pais estão tendo dificuldades justamente por essa necessidade de estar com a criança o tempo todo em que a aula está sendo passada, mesmo que seja um tempo curto, né, de duração, eles têm que estar ali. Agora, tem pais que estão trabalhando em home office, que estão o dia inteiro conectados também. Crianças que não tem nem como a gente culpar, porque são crianças que não conseguem parar na frente do computador, se concentrar, crianças muito pequenas, né? Esse é mais um desafio até para essa rede de educação, porque esses pais, por exemplo, além de não darem conta, estão questionando o próprio pagamento das mensalidades, a realidade financeira das escolas, né? Uma grande questão, né, que a gente fala, né, muitos pais, inclusive, como você mesmo coloca, você mesma colocou, estão trabalhando em home office, né, estão cumprindo suas jornadas de trabalho, né, de casa. E isso também, como é que ele vai fazer esse acompanhamento? É uma outra questão. Como é que você vai pegar uma criança, agora no caso das crianças, né, você vai colocar uma criança de 6 anos em alfabetização, como é que você vai alfabetizá-la online? Né? Se torna aí também uma questão praticamente impossível, né? Por mais que o pai ou a mãe ele seja muito presente ou esteja presente por conta da alfabetização dessa importância, não dá para fazer isso através da internet. Né? Então, e como é que você vai conseguir convencer uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos a ficar sentada 1 hora para poder assistir matéria? Né? Se torna cansativo, ela não vai ter a concentração, não dá para fazer isso de uma maneira mais ativa. Então, você acaba também tendo uma perda grande na qualidade do que está sendo, do que está tentando ser transmitido. É um elemento também que a gente tem que parar para analisar. Em muitas casas, por exemplo, né, você tem, às vezes, 5, 6 crianças, pode até ser menos, mas, enfim, e como é que você vai botar ali tendo uma máquina só, crianças, às vezes, no mesmo horário, em escolaridades diferentes. Então, fica inviável esse tipo de situação. Né? Então, acredito que essa reposição ela seja necessária, sim, até por conta da prestação do serviço, no caso das crianças, né? Em especial também por conta do que está acontecendo. Né? As escolas também, de alguma maneira, até as privadas, como você coloca, se posicionam, mas acaba nascendo a mesma coisa, principalmente nessa fase aí que a criança, né, aquele ser humano, está tentando ali já entender as primeiras letras, os primeiros números, e fica aí e o pai ou a mãe ficam até numa situação de desespero em certos momentos, né, porque ele tem que tentar preservar o emprego, ao mesmo tempo tem que tentar ajudar o filho, né? A gente vê aí muitos casos, inclusive, de crises de ansiedade por parte de pais, por parte de mães, né? Depressão muitas vezes, porque a pessoa já coloca numa situação de culpa, né? Na verdade não tem, uma culpa que não é dele, dela,
e a gente tem aí todo um arcabouço, né, de elementos que nos levam a ter que fazer uma grande reflexão sobre esse processo educacional, né? Não é uma questão simples, muito pelo contrário, é uma grande complexidade de fatores aí envolvidos nesse processo. É difícil, né? Ainda por cima, porque tem que se pensar num prazo muito curto no que vai ser feito, né? É mais um desafio, porque não é um planejamento que vem sendo feito a longo prazo, pensado com calma, acaba sendo uma coisa emergencial e torna tudo mais difícil ainda. Agora, eu queria que você fizesse uma análise, Dini, sobre o que isso vai trazer de mudanças na realidade da educação. Porque você, por exemplo, já dá aula na graduação, na universidade, né? A gente sabe que o ensino à distância está se ampliando, mas você acredita que isso vai ser uma tendência daqui para frente, que o cenário todo vai mudar e vai precisar se adaptar, que são novos tempos a partir desse momento? Sim, Natália, eu acredito que o mundo vai existir dois mundos, tá? Irão existir dois mundos, antes da Covid-19 e depois, né? Então, home office hoje é uma realidade, né? Não era, muitas empresas, inclusive, torciam o nariz para isso. Vai ser uma tendência, né? Não acredito, talvez, o home office total, mas o home office parcial, onde o funcionário ele cumpre uma parte do trabalho em casa e outra no próprio trabalho, na própria jornada. Vejo, no caso do ensino, vejo que a questão do EAD, que também muitos alunos torciam o nariz, hoje ele passa a assumir um outro papel, né? Podemos até falar de um ensino híbrido, né? O ensino híbrido ele mescla o presencial com o online. Então, pode ser aí uma sinalização de que isso vai acontecer também no futuro breve, né? Até porque instituições já estão se preparando para isso, tá? No caso das particulares. Então, a gente vê que a área pública, né, que às vezes demora mais para dar resposta, eles estão vendo que talvez seja um fator ali irremediável num futuro bem próximo também. Então, eles vão ter que adotar certas medidas nesse sentido, né? No governo do estado, você já tem o CEDERJ, que funciona muito bem, que oferece graduação, né, de qualidade à distância, mas não tem aulas ao vivo, por exemplo, como as que a gente tem, como as que a gente faz, né? Pode ser aí estudado, talvez, até uma possibilidade nesse sentido, de você mesclar uma com a outra. Daí a questão do ensino híbrido, né? Buscando também aquilo que nós chamamos de metodologias ativas, que pressupõe também um maior engajamento do aluno. Para dar certo, o aluno ele também tem que ser mais participativo, digamos assim, menos reativo, esperando as informações chegarem, né? Mas isso é uma mudança, isso tudo passa por uma mudança cultural, tá? E estrutural dentro das instituições, tá? Há de ser conversado também, e é importante também algumas medidas que o próprio deputado Valdec vem fazendo na LERJ, eu acompanho sempre, a questão de repensar, sim, ano letivo, mas de repensar também, eu incluiria isso, ações que possam, de alguma maneira, serem ali praticadas através do diálogo, como a gente vai resolver essa situação, tá? Imediata e como será para o futuro. Acho que a LERJ ela tem esse dever também de repensar, de ajudar a repensar. Eu tenho certeza que, de acordo com a trajetória dele, o deputado ele vai fazer aí acontecer isso. Mas medidas imediatas elas têm que ser tomadas, exatamente para aí. E esse aluno vai ser como? O aluno do ensino fundamental, do médio, né? E o aluno das universidades, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a questão da UERJ, né? A gente vê a FAETEC também, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, com o secretário Léo Rodrigues, vem fazendo um trabalho de excelência, né, com o presidente da FAETEC, o presidente Rômulo. Eles têm feito um serviço aí hercúleo também, que pode ser ali um exemplo para a própria Secretaria de Educação. Tá? Acredito que podem ser feitas ali parcerias para viabilizar em relação à sala de aula, em relação à estrutura. Eu faria, Natália, nesse caso, um mapeamento. Tá? Isso teria que ter sido feito logo no começo da pandemia. Qual seria esse mapeamento? Quem tem computador, quem não tem, quem tem internet, quem não tem, alunos e professores.
E aí você disponibilizaria isso. É um custo alto? Mas isso a gente não pode entender como custo, é como um investimento. Educação, ela aproxima as pessoas, ela traz a luz para as pessoas, de entendimento, de discernimento, prepara o cidadão para o futuro. Então, são essas ações que, a meu ver, aí precisam ser feitas ainda de maneira urgente. Mas o EAD, respondendo a sua pergunta, o EAD é um futuro, já que foi antecipado. Tá bom? Acredito que seja por aí. Então, é importante também agora a gente pensar numa atuação conjunta, né, do poder público, do executivo, legislativo, pensando em políticas públicas e iniciativas para minimizar esses problemas todos, ouvindo os atores que participam desse processo, né, pais, alunos, corpo docente, para chegar na melhor saída, porque esse mapeamento, como você falou, precisa mostrar a realidade de fato, né? Quais são as necessidades mais urgentes, o que é preciso ser feito, né? Exatamente. E deveria ter sido feito lá atrás, há 2 meses. Né? Nós temos aí um gap, né? Nós temos aí já uma diferença já de tempo grande. Vamos dizer que há 1 mês e meio as pessoas da iniciativa privada já estão trabalhando, né? Das escolas, das universidades. Já a pública está parada. E como é que faz? Né? E aí ele vai ter aula como? Vai ter aula em dezembro? Vai ter aula em janeiro? Vai ter aula em fevereiro? Né? Como é que vai ser isso? Né? A gente também tem aí uma outra situação, vamos ver como é que vai ser desenvolvida. Digamos que já encontrem aí a solução da vacina, enfim, da Covid-19, e aí volta o ano letivo. Tudo bem. Como é que vão fazer com as salas lotadas? Né? Não tem um distanciamento social? Vai ser mantido? Como é que vai ser feito isso? Uma outra questão que pouca gente está falando também reside no ponto de que esse aluno, né, em muitos casos, ele faz uma alimentação na escola. Né? Ele tem ali uma alimentação, ele tem ali também uma complementação, né, nutricional, né? E aí na casa dele talvez ele não tenha isso. Então, falta também um mais apoio. uma dificuldade social, né? Sim, sim. A gente vê uma falta de sensibilidade ainda do Ministério da Educação em relação a isso, uma falta de sensibilidade do governo federal de forma geral, na minha opinião, exatamente porque estão preferindo os CNPJs aos CPFs, tá? Então, tem que lembrar que para você ter o CNPJ, lá a empresa funcionando, você precisa de pessoas. E sem as pessoas, você não tem CNPJ. Então, vamos priorizar nesse momento as vidas, esse é o mais importante, né? Dando condições para que esse trabalhador ele possa executar o seu trabalho. A gente fala dos professores, mas tem que ter um preparo antes de qualquer cobrança. Né? Isso tem que ser também mediado, na minha opinião, pelo próprio sindicato dos professores. Eles podem ter uma atuação importante. Né? Não é só questão de falar o que tem que ser feito, né? Mas eles tentar contribuir com alguma solução. E a Alerj ela tem esse papel estratégico de fazer essa mediação, na minha opinião, no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, eu vejo aí que existe uma luz no final do túnel bem, bem importante com a atuação da Alerj nesse caso. Professor, infelizmente nosso programa está acabando. Eu queria agradecer, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí nessa empreitada. Eu te agradeço, Natália, pela gentileza, pela generosidade do seu convite. Né? A Alerj também, estou à disposição de todos para o que for preciso. Um grande abraço e que todos fiquem bem. Obrigada. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O debate virtual fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.